Então, esse é o nosso mestre espiritual fundador, Swami Prabhupada. Swami Prabhupada, ele é considerado o grande mestre, né, desse movimento de Bhakti Yoga, porque ele conseguiu, inclusive, cumprir uma profecia antiga, né, de que essa filosofia, esse mantra Hare Krishna, cruzaria os oceanos, né, e chegaria no mundo todo. Então, Swami Prabhupada, ele se preparou a vida inteira para poder fazer essa viagem para os Estados Unidos, que era uma instrução do seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, e Prabhupada, ele conseguiu isso aos 69 anos. Ele estava no navio cargueiro, que ele veio, que ganhou uma passagem, inclusive, teve 3 ataques cardíacos no navio, achou que nem ia conseguir chegar nos Estados Unidos, chegou nos Estados Unidos com apenas $4 em moeda indiana, que ele não usou, inclusive, foi para a casa de alguns amigos, depois para Nova York, e em Nova York ele começou com os jovens a cantar, ele cantava os mantras e ali foi atraindo alguns outros jovens e assim começou o movimento Hare Krishna. Ele partiu desse mundo em 77, ele tinha dado já várias voltas ao redor do mundo, basicamente todos os continentes, excluindo aí a Antártida, e ele abandonou o corpo 12 anos depois da sua chegada e já tinha deixado mais de 55 livros, eram 53 livros traduzidos, mais de 100 templos, restaurantes, comunidades rurais, escola, um instituto de ciência e pesquisa. Assim, já tinha deixado realmente um legado muito grande nessa sua passagem aqui pelo planeta Terra, né? Aqui, do lado de cá, a gente tem o altar do templo. Vamos começar aqui, então, o altar do primeiro andar. Né? Todo o conhecimento védico ele é recebido através de uma sucessão de mestres e discípulos. Então, aqui no primeiro andar desse altar, nós temos exatamente essa sucessão de mestres. Né? Prabhupada, seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta, e aí os mestres, né, que vêm na sequência para trás. Né? Assim, Gorakshora, Bhaktivinoda, Jagannath Das Babaji, aqui os 6 Goswamis, mostrando que esse conhecimento que a gente pratica, ele tem a sua ancestralidade, ele tem sua tradição, ele vem alicerçado numa corrente de mestres e discípulos que é fidedigna dentro do conhecimento védico. Né? Aqui nesse segundo piso, a gente tem aqui destaque para Chaitanya e Nityananda. Chaitanya é o grande mestre da Bhakti Yoga, né? Considerado também a última manifestação divina, né? A última manifestação de Krishna a aparecer nesse planeta. Ele se manifesta com várias das suas energias principais, incluindo quem está do lado dele, Nityananda. E Chaitanya foi quem espalhou esse processo de cantar do mantra Hare Krishna, de se aproximar de Deus dessa forma amorosa, entendendo a nossa possibilidade de se relacionar com Ele de forma muito íntima. Então, Chaitanya Mahaprabhu está aqui nesse segundo andar, nos levando então para o terceiro andar, né? Que é aqui a gente tem em Belo Horizonte especificamente deidades muito esotéricas e muito antigas. Essas são as deidades de Krishna mais antigas adoradas nesse planeta. Consequentemente, as deidades mais antigas desse planeta, que são aqui o pretinho, Jagannatha, o branquinho, Baladeva, e a do meio, Subhadra. Aqui são 3 energias de Krishna. Jagannatha representa a misericórdia, a compaixão divina. Baladeva representa a força divina, a força da pureza, né? Não a força militar, a força da pureza, a força da compaixão mesmo, da austeridade. E do meio, Subhadra, que representa o amor divino. Os 3 aqui, Jagannatha é o próprio Krishna. Krishna, ele é negro. O nome Krishna, uma das traduções possíveis é negro. Baladeva, seu irmão, e Subhadra, sua irmã, quando eles estavam aqui na Terra 3.000 anos antes de Cristo. Essa forma de Krishna, ela é muito esotérica porque ela não está completa, né? Não é Krishna com o corpo completo, segurando sua flauta, muitas vezes ou com Balarama, seu irmão, ou Radharani,
do lado, né? Porque na nossa teologia, Deus ele só é completo no seu aspecto masculino e feminino. É Lakshmi, Narayana, Shiva e Parvati, Krishna e Radharani. Radharani é tão Deus quanto Krishna. Mas aqui nesse aspecto, você tem um esboço do rosto, o corpo não está completo, os braços também não estão. Então essa forma ela é considerada uma retratação de um êxtase espiritual. Porque Deus está com os olhos arregalados, o sorriso aberto e os braços contraídos, assim, numa posição de êxtase. Então aqui, o que representa essa forma? Krishna, Deus, ele está nos vendo, sorrindo para a gente, com os braços abertos para nos receber. Né? Essas deidades elas são adoradas numa cidade chamada Jagannatha Puri. É um dos templos mais frequentados também da Índia, uma das deidades, um dos templos mais antigos, e ele tem um festival muito importante, que é o Ratha Yatra, quando essas deidades saem do templo. Não são muitas as deidades que saem do templo, elas saem do templo e vão para as ruas e fazem uma procissão nas ruas, que é o Ratha Yatra. A gente faz aqui em Belo Horizonte, a gente sai da Praça 7, contorna ali em frente ao Palácio das Artes e entra dentro do Parque Municipal. Esse festival é muito importante porque ele já é um festival plural, multirreligioso, desde sempre, ele agrega todas as tradições religiosas nesse festival de Ratha Yatra. Então ele tem esse aspecto universal. O próprio nome que a gente fala, Jagannatha, quer dizer isso, Senhor do Universo. Não quer dizer o Senhor dos hindus ou o Senhor daquela região. Senhor do Universo, ou seja, não é uma exclusividade hindu. O interessante é que, quando as pessoas olham para um altar como esse, eles imaginam, poxa, vocês falam que tem um Deus só, mas tem um monte de gente aí no altar, né? Então é aquilo que eu falei, que Deus ele se manifesta de várias formas. Ele é um só, mas ele se manifesta em aspectos diferentes. E são aspectos que em si mesmo eles são também absolutos. Por exemplo, se a gente vier para cá, ó, esse quadro é o aspecto que eu disse, né? De Krishna com Radharani. Krishna e sua potência feminina, né? Ou Radharani e sua potência masculina. Então aqui é a retratação desse casal. E é muito interessante essa visão. Dentro da cultura védica, aqui é o centro de tudo, de toda a devoção. É o centro de toda a criação. E é muito bonito você ver essa visão, que, ou seja, eles entendem que o centro de toda a criação universal é um romance. É um casal num namoro eterno. Né? Aqui Krishna com seu irmão Balarama, também experimentando essas relações fraternais, essas relações de amor, que seria o objetivo do Bhakta, né? Do praticante de Bhakti Yoga, é participar dessas relações de amor. É um processo espiritual que ele busca esse relacionamento. Ele não é um processo que você quer se isolar, ou num templo, ou nas montanhas, ou numa caverna e praticar meditação sozinho. Não, você quer se purificar, se qualificar para poder interagir dentro dessas relações amorosas. Então aqui no templo a gente tem toda uma liturgia para facilitar isso. As deidades elas estão no altar, né, que Deus precisa ser adorado, se ele precisa ser glorificado, mas ele se coloca em formas que são descritas nas escrituras, etc., para que a gente possa ter a possibilidade de se relacionar com ele. Então todos os dias ele recebe uma adoração, troca essas guirlandas de flores, as roupas, etc., para que as pessoas criem essa relação pessoal com ele. Como o nosso processo de mantra ele é individual num rosário, mas também é coletivo, a gente tem alguns instrumentos para facilitar essa meditação. Aqui a gente tem instrumentos tipicamente dessa região da Índia, né, da Bengala. Isso aqui é um instrumento que foi muito usado por Chaitanya Mahaprabhu, que chama Mridanga, é um tambor de 2 lados, que a tabla, né, que é um outro tambor, ele é para ser tocado sentado. E a Mridanga ela proporciona você tocar em pé, você tocar ele dançando, você tocar numa procissão. Esse teclado aqui é um harmônio, é um instrumento, na verdade, francês, que fez muito sucesso com os árabes e foi levado pelos árabes para a Índia. Ele faz um som muito semelhante ao do acordeon. Ele é um ancestral do acordeon que a gente usa para cantar mantras. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ele é usado nesse sentido. E aqui a gente ainda tem, para completar aqui o trio, esse é o Kartala, né, que ele é basicamente para marcar o ritmo, né, enquanto o harmônio está solando, a mridanga está dando grave, aqui a pessoa...
E aí aqui ela canta mantras, ou mantra Hare Krishna, ou outros mantras, mantras em glorificação ao mestre. A gente tem uma rotina, né, para cada horário, a gente tem mantras específicos além do mantra Hare Krishna. Se a pessoa quiser cantar só o mantra Hare Krishna, pode também, não tem problema. Ele está aqui, se quiser fazer uma tomada dele, está ali naquele quadrinho ali, ó. Saber do que se trata. Aquelas deidades que eu mostrei na segunda parte do altar, elas estão aqui nesse quadro também. Ó. Aqui é uma retratação disso, né? De um Kirtana de Chaitanya Mahaprabhu na Idade Média, lá na Bengala. Aqui com seus principais companheiros, né? Nityananda, Adwaita, Acharya e Gadadhara. E ali provavelmente Srinivasa Acharya. E eram kirtanas que reuniam milhares de pessoas, né? E isso era algo inédito. Nunca tinha se feito kirtanas assim, abertos, né? Era uma coisa fechada no cotidiano dos templos, os sacerdotes que faziam. É que ele estava quebrando essas barreiras, né? Assim, a nossa cultura ela entende que o processo religioso, espiritual, ele se baseia em 4 pilares, 4 princípios, que seriam austeridade, compaixão, veracidade e pureza. Essas seriam as 4 bases de toda religião. E a gente tem alguns métodos para facilitar a pessoa desenvolver essas qualidades, se tornar uma pessoa compassiva, se tornar uma pessoa veraz, uma pessoa austera e uma pessoa pura. Para ajudar a pessoa a desenvolver compaixão, a gente recomenda a adoção de uma dieta vegetariana, a fim de reduzir ao máximo a nossa violência nesse mundo, entendendo que a violência aos animais é ainda mais violenta do que a violência que a gente pode cometer com os vegetais e grãos e cereais, etc. A gente tenta cortar essa violência, desenvolver assim compaixão também com os nossos irmãos menores, que são os animais, não só com os seres humanos. Assim, a gente vai expandindo a nossa ideia de compaixão. Entende? A gente busca essa alimentação por isso. Além de ser uma alimentação mais saudável, uma alimentação que a gente oferece a Deus com uma consciência mais tranquila, entendendo que todos aqueles que são filhos dessa criação divina, eles merecem esse nosso amor, eles merecem esse nosso respeito. Se nós temos inteligência e capacidade, então, de se situar no topo da cadeia alimentar pela nossa consciência, pela nossa inteligência, a gente pode também fazer da nossa vivência aqui uma semeadura de paz, e não de caos, e não de violência. Então essa é a ideia básica da alimentação vegetariana.
Hari